Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vasco, pessoal. Vamos com Pedrosa, o SBT Esportes Rio, já deixando os créditos ao canal do SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações também, que assim que a gente postar um conteúdo vai chegar no seu smartphone ou em seu computador. Agora bora pro conteúdo. Olha aí, no Vasco, uma ótima notícia. O Paulinho foi liberado. O Paulinho Paula, gente, lembra? Ele foi liberado pelo departamento médico e pode voltar ao Cruz Maltino. Um retorno cada vez mais próximo. Paulinho foi liberado pelo departamento médico do Vasco e já está participando normalmente dos treinos. Totalmente recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito, o jogador vive a expectativa por um retorno gradual ao elenco do técnico Rafael Paiva. A comissão técnica prega cautela no retorno, mas existe a possibilidade do jogador estar entre os relacionados para a partida contra o Internacional na próxima quinta. Fora de campo, o assunto segue sendo o planejamento da próxima temporada, como foi dito pelo presidente Pedrinho na última coletiva e agora pelo CEO do clube, Carlos Amoedo, em entrevista à Vasco TV. Que o Departamento de Futebol do Vasco já está trabalhando na montagem do elenco do próximo ano. Todas as análises de avaliação do elenco atual, das carências e das necessidades de reforço para o próximo ano já estão sendo estruturadas e definidas, e com certeza nós estamos bastante atentos, porque o processo de reestruturação financeira do Vasco tem relação de causa e efeito com o bom desempenho desportivo. Então, nós, embora estejamos num processo de reestruturação financeira do Vasco, não descuidaremos da nossa atividade fim, que é o futebol. Então, o nosso torcedor pode esperar sim que nós vamos trabalhar com bastante intensidade e seriedade na formação de um elenco forte e competitivo para o ano de 2025. E o Carlos disse que já está buscando reforços para a próxima temporada, Lucas Pedrosa. O mapeamento de mercado tem que ser feito antes do fim do Campeonato Brasileiro, até porque esse elenco tem que mudar. É óbvio, esse elenco ele tem muitas deficiências, ele tem muitas lacunas, tanto montado pelo Alexandre Matos no início da temporada, mas também o Vasco não foi certeiro na janela de transferências do meio do ano. Tem muitas coisas aí a melhorar. E aí você tem reforços internos também, né? Que são os casos do Jair, que já voltou a jogar e é um cara que tem que ser preparado para 2025. O próprio Paulinho, que tem a chance de ser relacionado para a partida contra o Internacional. E o próprio Felipe Coutinho, cara, que é um jogador que vai ter uma pré-temporada para poder se preparar realmente e ficar fisicamente bem. Mas assim, o Vasco precisa claramente de pelo menos 2 zagueiros de alto nível, mais um primeiro volante, pelo menos 2 pontas, porque o Vasco da Gama está sem o Adson e seu David. O Adson até volta antes, mas o David só volta no ano que vem, na mesma situação do Paulinho e do próprio Jair. Então tem muitas lacunas aí. É coisa de enxugar 10 jogadores e contratar 10 jogadores. O Vasco até enxugou bem, né? Exato. Assim que entra o... Praxedes, Zé Gabriel. Enxugou bem, né? Enxugou bem. Foi muito bem nesse alívio de folha salarial. Mas as chegadas deixaram muito a desejar. Então eu acho que o Carlos Amoedo e o Pedrinho e o Felipe, o Marcelo Santana, eles já têm que fazer esse estudo mesmo, tem que mapear o mercado, porque espinha dorsal tem. Tem um bom goleiro, que é o Léo Jardim, tem o João Vitor, que é um bom zagueiro, mal ou bem ainda tem o Lucas Piton ali, não sei se ele vai sair, se vai ficar, mas é um bom lateral também. Paeu, Coutinho como o meia, o próprio Hugo é um volante que corresponde nessa temporada, e tem o Verratti. O resto, Fernanda, é realmente você ir pontuando, porque hoje não adianta você ter 11 titulares, você tem que ter 18 titulares. Se você não tiver 18 titulares, você não aguenta a temporada do futebol brasileiro. Não. E se você só tiver 11 titulares, você vai ficar meio de tabela e dependendo até uma briga ali para não cair. Hoje, para você pensar em buscar uma vaga de Libertadores ou buscar um título, como a Copa do Brasil, ou a da Sul-Americana também, que a gente já fica na expectativa aqui que o Vasco vai daí para cima, né? O Vasco tem que pensar realmente isso, por conta do calendário, de tudo que nós já experimentamos, tendo esse calendário que não vai mudar, e pelo que a gente viu, vai piorar, começando em março, o Campeonato Brasileiro. O que a gente sabe, Veni, é que precisam ter 18 caras. 18 caras bons, e aí o resto você vai tentando se virar. Agora, vai ser a primeira vez que a gente vai ver aí o Pedrinho e toda a sua comissão começando uma temporada. Porque o Pedrinho chega para retocar o que a 777 deixou. Agora ele vai ter tempo, agora nas férias e tudo mais, para organizar um Vasco
pensando em 2025, Veneno. Pois é, Pedrinho e seus pares, eles terão que fazer um trabalho muito minucioso aí no mercado de transferência, porque não é fácil. A gente está falando de um Vasco que não vive uma situação financeira tranquila para poder fazer contratações de peso e reformular o elenco inteiro. Não vai ser isso. Eu acho que agora eles colocarão o trabalho deles à prova para poder fazer isso. Por exemplo, se o Vasco for para uma Copa Sul-Americana, eu não acho nenhum absurdo o Vasco pensar no título da Copa Sul-Americana de 2025. A gente pode ver um Corinthians que estava cambaleando aí, outro dia brigando na zona de rebaixamento, chegou à semifinal. O próprio Cruzeiro, que está na final da Sul-Americana, não faz uma boa temporada, uma temporada extremamente irregular. Então eu não vejo nenhum absurdo, caso o Vasco vá de fato para a Sul-Americana, pensar no título internacional, porque querendo ou não, é um título internacional, dá mais visibilidade, enfim. Mas o Pedrinho, ele não vai ter vida fácil nesse mercado de transferência, não. Pedrosa, a gente sabe que o dinheiro é importante no futebol, Sim. mas a gente chegou num momento do futebol que você precisa ter dinheiro, sim, organização financeira principalmente, mas você precisa ser profissional acima de tudo. Claro. E quando eu falo profissional, eu falo no cenário mais invisível do futebol. Eu tô falando de scouts, de números. Você consegue montar um bom time hoje com jogadores mais baratos, mas desconhecidos no mercado, com toda a tecnologia de números que hoje os profissionais, se você tiver um bom profissional disso, como o Botafogo fez em 2023, você muda o cenário do seu futebol gastando um pouco menos do que o natural. O maior exemplo disso, eu vou tirar o Botafogo, que é um exemplo disso, mas tem uma injeção de dinheiro muito grande. Eu exalto sempre o trabalho do Botafogo, mas no Brasil não tem exemplo maior do que isso do que o Fortaleza. A folha salarial do Fortaleza é de 8 milhões de reais, gente. E o Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Isso é um trabalho que tem que ser, tem que bater palmo o tempo inteiro. Mas isso também começa quando você tem o quê? Um grande treinador. O Vojvoda é um cara que consegue não só montar o seu elenco, mas também aproveitar o máximo dos seus atletas. E o Fortaleza é o maior modelo que o Vasco pode poder seguir. Porque o Vasco vai ter uma temporada, a princípio, quando não tem um novo dono, de recursos escassos. Hoje, a folha salarial do Vasco chegou a ser 17 milhões. É mais do que o dobro do Fortaleza e o Vasco estava brigando para não cair em algum momento do Campeonato Brasileiro. Então isso é falta de quê? De competência. Dinheiro não faz competência no futebol. O dinheiro ajuda. Se você não for competente, você não consegue ser efetivo. Então, eu acho que o modelo que o Vasco pode seguir é um Fortaleza que tem uma boa saúde financeira, um bom elenco, competitivo e um grande técnico. O Vasco precisa de um grande técnico, não precisa ser o mais badalado, mas um grande técnico para 2025. Muito bem, e a situação do Flu? É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia. Atacante é oferecida ao Vasco. O Vasco já pensa no planejamento para a próxima temporada. A chegada de reforços será parte fundamental para traçar os objetivos do clube para 2025. O atacante Matias Vargas, do Shanghai Port da China, foi oferecido a alguns clubes brasileiros e o Vasco está entre eles. A informação é do jornalista Jorge Nicola. O argentino de 27 anos joga pelo lado do ataque, mas também pode atuar como um falso 9. Ele vive a melhor temporada do futebol asiático. Em 35 jogos no ano, Vargas marcou 15 gols e deu 12 assistências. Revelado pelo Vélez Sarsfield, se destacou no futebol argentino e foi vendido para o Espanhol em 2019. Não rendeu como esperado na Espanha e foi emprestado ao Adana Demirspor da Turquia, onde reencontrou bom futebol. Posteriormente foi vendido para o Shanghai Port, onde atua até hoje. O jogador já foi convocado 2 vezes para a seleção argentina. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia do nosso Vascão. Saídas e chegadas. A reta final da temporada, Vasco já está de olho no planejamento para o próximo ano. De acordo com o presidente Pedrinho, o clube já pensa em movimentações no elenco há 3 meses. Mesmo com um cenário de reestruturação financeira, o Vasco tentará suprir as maiores carências do elenco. As prioridades serão zagueiros, volante e atacante do lado que cheguem para ser titulares. As pessoas começam a falar, está todo mundo se mexendo e o Vasco não. Como que o Vasco não está se mexendo? A gente trabalha com futebol planejamento com 3 meses de antecedência, disse Pedrinho em entrevista coletiva na quinta. O Vasco entende que tem uma espinha dorsal com jogadores titulares e outros que compõem o elenco para a temporada que vem, mas precisa de reforços pontuais para evoluir em relação a 2024. A zaga setor mais contestado do elenco na temporada deverá ganhar alguns reforços. Para as pontas do ataque, o clube que
quer um reforço de peso para ter mais opções. Depois das lesões dos titulares Adson e David, o Vasco caiu de rendimento nos últimos meses. Rojas, Galdames, Rossi e Kehler devem deixar o clube, o que representará um alívio significativo na folha salarial. É isso aí, torcida do Vasco. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.